Aceitem a palavra de Cristo como sua segurança. Ele não os convidou para ir a Ele? Nunca se permitam falar de modo desanimado e sem esperança. Vocês vão perder muito se fizerem isso. Olhando para as aparências e lamentando quando vêm dificuldades e angústias, vocês dão prova de uma fé débil. Falem e ajam como se sua fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos. O mundo todo pertence a Ele. Pela fé, olhem para o céu. Contemplem aquele que tem luz, poder e eficiência. Na fé genuína, há dinamismo, firmeza, constância de princípio e estabilidade de propósito, que nem o tempo nem as fadigas podem enfraquecer. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías, capítulo 40, versos 30 e 31. Isso está escrito no livro Parábolas de Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que nós possamos não ficar lamentando, mas agir e falar como se a nossa fé fosse invencível, lembrar que o Senhor é rico em recursos e confiar nele. Que possamos fazer isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora, o próximo texto que nós vamos ler está no livro Obreiros Evangélicos e diz o seguinte para nós: muitas vezes a vida cristã é assediada por perigos e o dever parece ser difícil de ser cumprido. A imaginação pinta uma iminente ruína diante de nós e atrás servidão e morte. Contudo, a voz de Deus nos diz claramente: avante! Obedeçamos à ordem, mesmo que nossos olhos não possam ver através das trevas. Os obstáculos que nos impedem o progresso jamais desaparecerão diante de um espírito vacilante e cético. Aqueles que adiam a obediência para quando desaparecerem as incertezas e não houver mais riscos de fracasso ou derrota, nunca virão a obedecer. A fé olha para além das dificuldades e lança mão do invisível, da onipotência, portanto, não pode ser frustrada. Ter fé é tomar firme a mão de Cristo em todas as emergências. Aí, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos então tomar firme a mão de Cristo em todas as nossas emergências. Lançar mão do invisível, como nós estudamos na semana passada. Lançar mão da onipotência, lembrarmos da generosidade de Deus. E agora, o último texto que nós vamos ler está no livro Parábolas de Jesus e diz o seguinte para nós: o Senhor deseja que façamos menção de sua bondade e falemos de seu poder. Ele é honrado pela expressão de louvores e ações de graças. Diz: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Salmos capítulo 50, verso 23. Quando viajava pelo deserto, o povo de Israel louvava a Deus com cânticos sacros. Os mandamentos e promessas de Deus eram postos em música e, durante toda a viagem, eram cantados pelos viajantes peregrinos. E em Canaã, quando se congregavam nas festas sagradas, as maravilhosas obras de Deus deviam ser relembradas e ações de graças deviam ser oferecidas ao seu nome. Deus desejava que toda a vida de seu povo fosse de louvor. Assim, seu caminho deveria se tornar conhecido na terra e em todas as nações a sua salvação. Salmos capítulo 67, verso 2. Assim deve ser agora. Deus deseja que o sirvamos em novidade de vida, com alegria diária. Anseia ver exalar gratidão de nosso coração, porque nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e por podermos lançar todas as nossas ansiedades sobre aquele que cuida de nós. Quer que nos alegremos porque somos herança do Senhor, porque a justiça de Cristo é a veste branca de seus santos,
porque temos a bem-aventurada esperança da breve volta de nosso Salvador. Amém, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Quantos motivos nós temos para louvar ao nosso Deus. Que nós possamos nos lembrar disso constantemente. E agora, nesse fim de sábado, se você tem algum cântico especial no seu coração, cante, louve a Deus com esse cântico de adoração e que esse seja um final maravilhoso de sábado para cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.